16, a partir do 16, para a leitura não ficar cansativa. Vamos lá. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cobra, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Todo dia amém. Vamos falar com Deus. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Senhor, fala conosco na noite de hoje, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nos dê, Senhor, uma perfeita interpretação desse texto. Abençoe todos nós que estamos aqui, todos os que assistem nesse momento, que estão agora acompanhando de qualquer parte, Senhor, deste culto, que também sejam abençoados por ti. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. O livro de Daniel, pelo menos da forma que eu tenho lido, que eu tenho interpretado este livro, é um livro que tem a oração como uma espécie de uma coluna cervical. A oração, ela é talvez o elemento mais fundamental dentro de toda a dinâmica do livro do profeta Daniel. Oração. Se você quiser entender sobre oração, leia este livro. O livro não fala de Daniel, não é um livro para contar a história de Daniel. Às vezes a pessoa tem a impressão: eu vou ler Jonas e vou entender a história de Jonas, eu vou ler Daniel e eu vou entender a história de Daniel. Não é isso. Todos os livros, eles falam acerca de Deus, da revelação de Deus, como Deus se revelou ao povo, como Deus se manifestou ao povo de Israel. Quando você lê sobretudo o Antigo Testamento, quando você lê o Novo Testamento, você vê a revelação de Cristo. Então, quando você lê Daniel, você encontra a manifestação de Deus na vida de Daniel, e manifestação que ocorre através da oração. Então, quando você lê Daniel, você encontra um livro que mostra a importância da oração. Quem entendeu, diga amém. Acho que assim fica mais fácil para a gente entender do que se trata. Então, quando você lê o capítulo 6, que é o capítulo mais conhecido de Daniel, a história de Daniel, ela é como uma história de Jonas. Se você perguntar para uma criança se ele já ouviu dizer de um profeta que foi engolido por um peixe, vão lembrar de Jonas. Se você perguntar de um profeta que foi parar dentro de uma cova de leões, vão lembrar de Daniel. A história de Daniel fala isso. Agora, quando você lê o capítulo 6,
você entende o antes da cova, durante a cova e o que aconteceu depois. É como a nossa vida. Existe o antes de uma luta, de uma situação, existe o durante a situação e existe o depois. O antes, muitas lutas que nós passamos, muitos problemas que hoje nós temos na nossa vida, a razão foi uma escolha mal feita, a razão foi um momento de ansiedade nosso, e tomamos atitudes, tivemos reações que não eram de Deus. Muitos problemas que nós temos hoje, nós mesmos causamos. Mas existem situações que nós vivemos hoje, que não são situações que são justificadas por atitudes que nós tivemos, não. Às vezes nós estamos passando por situações no dia de hoje, porque justamente nós nos posicionamos com Deus. E tomar uma posição na presença de Deus, se posicionar espiritualmente, se posicionar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, não é uma missão fácil. Quem entendeu, diga amém. Não, a partir de hoje eu vou me posicionar. Não é fácil. Se fosse fácil, essa igreja estaria muito lotada de pessoas. A partir de hoje eu vou orar por uma determinada situação e eu vou me posicionar como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Não é fácil. Daniel passa por aquilo que ele passa, não foi porque ele estava em rebeldia. Daniel não passa por aquilo que ele passa porque ele foi como Jonas, saiu da direção de Deus. Daniel passa por tudo que ele passa porque ele estava posicionado na presença do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Existe uma lógica que as pessoas entendem com muita facilidade, que é a lógica da retribuição. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. As pessoas entendem isso com muita facilidade, porque é muito óbvio. Mas nem tudo na vida segue essa lógica tão óbvia. Porque às vezes nós estamos semeando o bem e passamos mesmo assim por dificuldades. No caso de Daniel, diz a Bíblia que o rei nesta época era um rei chamado Dário. Esse rei Dário, ele gostava muito de Daniel. Esse rei Dário resolveu colocar abaixo dele. A Bíblia vai dizer que ele escolhe 3 homens para serem os seus principais auxiliares. Eram 3 vices, pense assim. Eram 3 homens que ele coloca cada um para tomar conta de um determinado departamento, determinadas regiões. E desses 3 homens, ele escolhe 2 caldeus, 2 da Babilônia, e ele escolhe Daniel, que é estrangeiro. Então o povo da Babilônia começa a olhar para Daniel e começa a olhar incomodado para Daniel. Quem entendeu, diga amém. É igual, pense você trabalha num determinado ramo, você trabalha numa empresa ou determinado ramo, determinado segmento, e você começa a crescer, e você começa a prosperar. Esse crescimento que você começa a ter, algumas poucas pessoas ficaram felizes de ver você crescendo, mas a maioria das pessoas, elas ficarão incomodadas de ver o teu crescimento. Quem entendeu, diga amém. Você prosperar, você crescer. Então eles começaram a olhar para Daniel, e diz a Bíblia que eles perceberam que o rei tinha uma preferência por ele. O rei gostava dos 3, mas de Daniel parece que o rei tinha uma tendência a gostar mais. Então aqueles homens começam a tramar. Nós precisamos tirar Daniel, nós precisamos queimar Daniel,
Nós precisamos prejudicar Daniel. Nós precisamos fazer alguma coisa para tirar Daniel de cena, para tirar ele do circuito, para fazer ele não ser mais tão exaltado ou tão preferido pelo rei. E a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que eles tentavam fazer para prejudicar Daniel, nada dava certo. Tudo aquilo que eles tentavam fazer para sabotar Daniel não prosperava, amém? Eu quero hoje profetizar que tudo aquilo que talvez pessoas tenham tentado fazer para te sabotar ou para roubar a bênção de Deus na tua vida, não vão conseguir, porque Deus é maior e Ele está conosco. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Aplauda o Senhor nessa noite. Então parece que tudo que eles faziam, todo o mal que eles tentavam fazer, virava bênção. Posso ouvir amém, queridos? Fala isso para quem está ao seu lado. Todo mal, diga mais forte, diga assim: todo mal que tentarem fazer contra você, diga assim: Deus vai fazer virar bênção. Amém? Quem recebe, diga amém. Tudo que fazia, Daniel orava. Olha para mim. Daniel orava, queridos. Daniel colocava na mão de Deus. Daniel dizia: não, Deus, está errado isso. Não é justo isso. E eu tenho aprendido que quando você caminha com a verdade, Deus sempre vai te honrar. Posso ver amém, queridos? Quando você está na verdade, na sinceridade, Deus sempre vai te honrar. Deus sempre vai te prosperar. Deus sempre vai dar um jeito para abençoar e para prosperar a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Até que eles perceberam que a única maneira, olhem para mim, a única maneira que eles poderiam achar para realmente sabotar Daniel era dar um jeito do rei criar um edito, uma lei que dissesse que todos deveriam se curvar perante uma imagem, orar, pedindo para o rei alguma coisa. Que eles perceberam que Daniel, ele era muito fiel a Deus, e eles sabiam que Daniel tinha um hábito. A oração era um hábito na vida dele. Você sabe que oração se torna hábito. Tudo aquilo que você faz de forma repetida, tudo aquilo que você faz de forma muito repetida, se torna um hábito na tua vida. Tudo que você faz. Nosso cérebro, ele precisa de pelo menos uns 20 a 21 dias para se adaptar a um novo hábito. Então, se você ficar 20, 21 dias fazendo um hábito, fazendo uma ação, o teu cérebro vai entender que aquilo faz parte de você. Então, Daniel tinha esse hábito, 3 vezes ao dia. Ele ia para a sua casa, ele ia para o seu quarto, ele abria a janela do seu quarto e ele orava em direção de Jerusalém. Então, eles disseram: vamos fazer o rei criar um edito para que o rei diga que ninguém pode orar, a não ser perante as estátuas, a não ser pedir para ele alguma coisa. E quando eles fizeram isso, eles fizeram justamente para pegar Daniel. E quando o rei foi influenciado para tomar essa atitude, criar esse edito, diz a Bíblia que Daniel não fica em cima do muro. Daniel não oscila na sua fé. Daniel era um homem constante na presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ele era constante. Então ele resolve continuar na mesma posição que ele estava, porque ele sabia: se eu orar, Deus estará comigo, e Deus vai me abençoar, e Deus vai prosperar, porque todas as vezes que eu oro, Deus vai na frente das minhas guerras. É isso que nós precisamos entender, que a nossa luta, nós venceremos orando, amém? É através da oração que você vai vencer, é através do posicionamento de homem de Deus, de mulher de Deus, que as promessas do Senhor chegarão para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso. Aleluia. Vamos orar. Ele vai orando, e quando tem um determinado
foram lá e eles viram ele orando. Chamaram testemunhas e foram perante o rei e disseram: rei, olha, não quero fazer fofoca, mas Daniel está te tirando, Daniel está desacreditando, porque Daniel está orando do mesmo jeito. Quem entendeu, diga amém. Como é que é? É isso mesmo. Daniel está orando 3 vezes por dia, e o rei vai perder a autoridade, e o rei está sendo desrespeitado, e se o rei não tomar uma atitude, ninguém mais vai te respeitar aqui. E o rei deve ter coçado a cabeça e deve ter dito: o que eu faço agora? Porque ele gostava de Daniel. Quem entendeu, diga amém. Ele não queria matar Daniel. A ordem era que quem desobedecesse seria morto, lançado na cova dos leões. E foi aí que pegaram Daniel e levaram Daniel perante o rei. E quando levaram Daniel perante o rei, Daniel não muda a sua posição, porque ele sabia que quando nós somos fiéis a Deus, Deus faz grandes obras na nossa vida. E se você tem buscado a Deus, se você tem se posicionado na presença do Senhor, pode esperar que grandes obras também acontecerão na tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu não sei qual setor e qual área da tua vida, mas Deus irá te honrar. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. O rei também se manteve na sua palavra, Daniel se manteve na sua palavra, e a única coisa que o rei poderia fazer era realmente dar ordem que Daniel fosse lançado. E o texto vai dizer, aqui já está no meio da situação, que Daniel é levado para ser lançado na cova dos leões. E eu acredito que ele foi para aquele lugar caminhando, e ele foi em oração. Amém, queridos? Não deixe de orar. Posso ouvir amém? Pastor, eu estou numa crise. Não deixe de orar. E eu imagino que ele ia andando e ele ia orando. Eu imagino que cada passo que ele dava era uma oração que ele fazia. Imagino que conforme ele ia se aproximando, ele dizia: Deus vai fazer alguma coisa. Quantas vezes nós pensamos: Deus vai fazer? Quantas vezes nós pensamos: Deus não vai permitir? Mas às vezes Deus permite. E no caso de Daniel, o livramento não aconteceu antes, aconteceu no meio da luta. Amém? Pode ser que Deus não te poupou de passar pela luta, mas no meio da luta Ele vai prover a mesa no teu deserto, Ele vai trazer a provisão sobre a tua vida, porque Ele continua sendo Deus. Você pode exaltar a Ele por isso. Aleluia. Graças a Deus. Ele vai e ele cai na cova, ele é lançado na cova. Ah, queridos, diz a Bíblia que os leões que estavam ali naquela cova estavam famintos. Mas quando Daniel cai naquela cova, Deus não permitiu que os leões tocassem nele. Quem entendeu, diga amém. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Posso ouvir amém? Deus não permitiu. Diz a Bíblia que foi colocada uma pedra, tampar aquela cova, e Daniel fica ali dentro. E ele passa a noite inteira, ele passa a madrugada inteira naquela cova. Diz a Bíblia que por um outro lado, o versículo 18 vai dizer que o rei a noite inteira ficou acordado. O rei ficou a noite inteira pensando: eu não podia ter feito isso, eu tinha que ter dado um jeito. Diz a Bíblia que o rei fica incomodado e o rei não dorme. Deus é fiel, queridos. Porque se for preciso, Deus vai tirar sono de alguém para abençoar a tua vida. Posso ouvir amém? Se for preciso, Deus vai tocar em alguém hoje para abençoar a tua vida. Amém? Mas as promessas do Senhor, elas se cumprirão sobre ti, em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele cai na cova dos leões, Deus estava com ele. Como eu creio
creio que Deus está comigo, amém? Como eu creio que Deus está contigo também na tua luta. Hoje eu fui orar por uma irmã, 30% do coração